O assunto dessa aula é segurança. E o objetivo hoje é apresentar uma visão geral sobre o tópico, devido à sua importância no contexto de sistemas distribuídos. Então, no sistema distribuído há compartilhamento de recursos, e eu preciso garantir a privacidade, integridade e disponibilidade de recursos e serviços nesse ambiente distribuído. Ou seja, eu preciso tornar seguro tanto o recurso ou o serviço sendo provido por um servidor e também o canal de comunicação utilizado pelos clientes para acessar esse recurso ou serviço, né, protegendo esse canal e os recursos de acessos não autorizados, por exemplo. Existe uma série de mecanismos que podem ser empregados para garantir que esse ambiente distribuído seja seguro. A gente tem mecanismos, por exemplo, de controle de acesso, existem mecanismos de cifragem de canal, existem mecanismos de autenticação para eu poder validar a identidade dos participantes nessa comunicação. Existe uma série de mecanismos. E o ponto é, a segurança no mundo digital, ela é muito parecida com a segurança no mundo real. Eu poderia ter uma série de mecanismos aqui, então impor uma série de restrições, uma série de técnicas de cifragem, uma série de técnicas de validação, de autenticação, e garantir que esse ambiente distribuído seja muito seguro. No entanto, essa segurança toda tem um preço. Então, em muitos casos, é necessário que eu avalie a quais tipos de ameaças o meu sistema está sujeito, para que eu coloque, então, em funcionamento certos tipos de mecanismos de segurança. Similar ao mundo real. Eu poderia ter ambientes muito seguros, ambientes físicos muito seguros, se eu colocasse vários mecanismos de segurança. E o trade-off aqui é entre a conveniência de se usar o sistema e o custo que ele vai ter, né? E possivelmente o custo tanto em termos financeiros como em termos de overhead do sistema. Então, um dos pontos que eu quero deixar claro na aula de hoje é a gente saber escolher quais mecanismos eu preciso em cada situação. Tá? Quais mecanismos de segurança eu preciso em cada situação. A gente está assumindo um cenário onde participantes se comunicam através de um canal de comunicação. Então, tu tem Alice e tu tem Bob, que seriam participantes legítimos, e tu tem um usuário malicioso. E esse usuário malicioso, a gente assume que se não houver nenhum mecanismo de segurança, esse usuário malicioso seria capaz de visualizar, ler as mensagens que passam no canal de comunicação, ele seria capaz de copiar as mensagens e seria capaz de adulterar essas mensagens. Tá? Então, esse é o nosso modelo, onde um inimigo ele se posiciona entre a Alice e o Bob. E, além disso, é necessário que os processos eles consigam identificar com quem eles estão se comunicando. Então, se, por exemplo, a Alice está tentando acessar o servidor do Banco do Brasil, ela gostaria de fazer algum mecanismo de autenticação para garantir de que, de fato, ela está falando com o Banco do Brasil e não com alguém tentando se passar pelo online banking dela. Então, essa questão de segurança é necessário que os participantes eles possam validar a identidade um dos outros. Então, aqui entra aspectos de autenticação que a gente vai discutir na aula de hoje. Bom, a gente pode categorizar nesse cenário simplificado, 3 tipos de ameaças. Tá? Então, o primeiro principal tipo de ameaça é vazamento, ou leakage. Então, a ideia é que vazamento acontece quando usuários não autorizados têm acesso e podem ler informações que, de outra forma, eles não teriam direitos para ler. Falsificação, ou tampering, é quando um usuário não autorizado ele pode modificar uma informação. E vandalismo acontece quando um usuário ele consegue prejudicar a operação do sistema, ele consegue causar uma interferência na operação do sistema, fazendo com que usuários legítimos não consigam ter acesso ao dado ou ao serviço. Não necessariamente o atacante, nesse caso de vandalismo, ele vai ter algum ganho pessoal. Na verdade, o que ele está fazendo, ele está impedindo que usuários legítimos acessem o sistema. Bom, existe uma série de ataques. Tá? Eu não vou ser exaustivo, certamente, nessa aula, mas o que acontece é que os principais tipos de ataques, eles acontecem, ou eles podem acontecer, porque a internet ela é ineramente
insegura. Tá? De uma forma inerente, ela é insegura, porque o que acontece é que a internet ela foi projetada sem ter segurança como um objetivo de primeira classe. Tá? Então, muitos dos sistemas que compõem a internet, eles foram concebidos antes da internet, da própria internet existir. Então, por exemplo, sistemas Unix, por exemplo, eles foram concebidos antes da própria internet. Quando a internet começou a ser criada, não se tinha ideia da dimensão que ela ia se tornar. Então, muitos dos principais problemas de segurança que eu tenho hoje é porque isso não foi pensado desde o início. Não se tinha ideia que redes de computadores tomariam essa dimensão que elas têm hoje em dia. E segurança acabou aparecendo como pequenos patches para corrigir bugs e falhas ao longo do caminho, sem que isso tenha sido pensado de uma forma mais estrutural desde o início. Então, eu tenho aqui alguns tipos de ataques bem conhecidos, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, um ataque de eavesdropping seria um atacante, ele obtendo acesso às mensagens que trafegam no canal de comunicação. Se essas mensagens não estiverem cifradas, por exemplo, ele ser capaz de ler essas mensagens sem autorização. Um outro tipo de ataque seria mascaramento, né, que um atacante ele pode assumir a identidade de outro atacante, de outro participante, e enviar e receber mensagens no lugar dele. Então, por exemplo, um atacante poderia assumir a identidade no meu online banking e fazer se passar por ele. Então, quando eu acho que eu estou trocando mensagens com o meu online banking, na verdade, é o atacante que está conversando comigo. Essa seria a ideia de mascaramento. Falsificação, ou tampering, é quando o atacante ele intercepta mensagens e altera o conteúdo e daí repassa para o destinatário desejado. Né? Isso forma um tipo de ataque conhecido como man in the middle, onde o atacante adultera o conteúdo e manda para um destinatário, possivelmente causando um comportamento não esperado. Um outro tipo de ataque é replaying, ou reprodução. Esse ataque é interessante porque o atacante ele seria capaz de armazenar mensagens interceptadas e, mais adiante, reenviá-las, causando algum comportamento no sistema, no servidor, para onde essas mensagens são direcionadas. O que acontecia basicamente com reprodução é, se o servidor destino das mensagens não fizer nenhum tipo de validação, isso pode levar a ações duplicadas pelo servidor. Então, se o servidor não for capaz de validar que aquela mensagem é fresh, é nova, o atacante poderia fazer com que o servidor ele repetisse algum certo comportamento algumas vezes. E isso é eficiente mesmo nos casos onde a mensagem está autenticada e cifrada. Tá? Então, se o atacante ele tiver alguma ideia do que aquela mensagem, do efeito que aquela mensagem pode causar no servidor, ele poderia fazer o replaying dela, fazendo com que o servidor final executasse várias vezes o mesmo comportamento, possivelmente beneficiando, então, alguma parte. E um outro dos principais tipos de ataques é a negação de serviço, né? O denial of service, que a ideia, então, é saturar o canal de comunicação ou um servidor para impedir que ele forneça o serviço desejado para usuários legítimos. Né? Esse tipo de ataque de negação de serviço ele está se tornando cada vez mais popular. Há alguns anos atrás, foi notícia o ataque da botnet Mirai, que foi um dos maiores ataques DDoS que se tem em história. E esse ataque de negação de serviço, ele ocorreu com atacantes comprometendo dispositivos de IoT, de Internet of Things, e esses dispositivos foram comprometidos com malware, e eles lançaram um volume de requisições muito alto a servidores bem conhecidos como Spotify, como Twitter, e derrubaram esses servidores por várias horas. Então, usuários legítimos que queriam acessar o Spotify e o Twitter ficaram impedidos de utilizar, porque esse grande número, um número absurdamente alto de dispositivos, enviou requisições inundando, então, esses serviços para que eles não pudessem fornecer o serviço desejado para os usuários legítimos. Bom, esses foram alguns exemplos de ataques, tá? E
E é muito difícil garantir que um sistema é seguro, tá? Aqui eu só ilustrei alguns tipos de ataques, mas o número certamente é muito maior. E garantir que o teu sistema é seguro, por exemplo, seria a mesma coisa que garantir que o teu programa, que o teu sistema não tem bugs. Ou seja, é impossível garantir, praticamente impossível provar que um sistema é seguro. Então, o que existem são técnicas bem específicas para eu garantir que certos tipos de ataques não são possíveis. Agora, garantir que o meu sistema não vai estar sujeito a nenhum tipo de ataque é uma utopia, não existe essa possibilidade. Tá? Então, o que eu quero dizer é que, por exemplo, existem estudos, por exemplo, que focam em protocolos de autenticação, para garantir que, por exemplo, um usuário malicioso, no contexto daquele protocolo de autenticação, ele não vai conseguir se passar por um usuário legítimo. Um exemplo aqui seria um estudo chamado de BAN-Logic. Tá? BAN-Logic é uma lógica, tá? Então, tenho certeza que vocês já estudaram vários tipos de lógica nas cadeiras mais introdutórias do curso, mas a ideia de BAN-Logic é uma lógica que foi concebida só para validar protocolos de autenticação. E no artigo onde os autores eles propõem essa lógica, eles analisaram vários protocolos de autenticação e descobriram que vários protocolos que estavam sendo utilizados em sistemas operacionais, em produção, eles estavam sujeitos a ataques onde algum atacante poderia se fazer passar por uma das partes e comprometer a segurança do sistema. Então, eles provaram que certos protocolos eles estavam sujeitos a ataques. Então, mas isso seria, então, toda uma área de estudo, toda uma área de pesquisa, onde os estudiosos focaram num tipo de ataque só. Então, e garantir que não existe nenhum ataque no teu sistema simplesmente é impossível. E, dado esse contexto, então existem 3 principais propriedades, né? São os 3 pilares de segurança que eu preciso me preocupar num sistema distribuído. Né? O primeiro deles é a confidencialidade. Eu não quero disponibilizar o conteúdo das mensagens para quem não tem autorização. E a ideia é que, se eu conseguir mostrar que o meu sistema ele garante confidencialidade, eu posso afirmar que o meu sistema não está sujeito a ataques de vazamento, ameaças de vazamento. Tá? Então, a ameaça de vazamento não vai acontecer se eu conseguir garantir confidencialidade. Um outro pilar de segurança é a integridade. Então, eu quero impedir que dados sejam modificados indevidamente por quem não tiver acesso. E se eu conseguir assegurar essa propriedade de integridade, eu posso afirmar que meu sistema ele não está sujeito a ameaças de falsificação, porque a integridade evitaria isso. E, além disso, se eu conseguir mostrar que o meu sistema ele garante disponibilidade, ou seja, ele garante que o acesso ao serviço ele vai estar sempre disponível para usuários legítimos, então eu posso afirmar que meu sistema não está sujeito a ameaças de vandalismo. Tá? Então, essas 3 propriedades que a gente viu, elas são diretamente ligadas a essas ameaças. Tá? Mas existem também outras propriedades relacionadas. Então, existe, por exemplo, também a noção de autenticação, né, ou autenticidade. Eu quero identificar as partes envolvidas, possivelmente ambos, né? Então, seria uma autenticação mútua. Mas no caso, por exemplo, se a Alice acha que está falando com o online banking dela, a Alice tem que ter certeza que ela está falando com o online banking e não falando com atacante se fazendo passar pelo online banking. E a outra propriedade também interessante é não repúdio. Então, não repúdio é provar que a mensagem foi feita pelo remetente. O remetente não pode depois repudiar e dizer, olha, não, eu não enviei essa mensagem. Então, o repúdio garante que se essa mensagem foi enviada, eu consigo provar que ela veio de um determinado participante e não alguém se fazendo passar por ele. E um aspecto muito importante nessa questão de segurança é a criptografia, né? Porque ela ajuda na obtenção de várias dessas propriedades. Em particular, criptografia é importante para autenticação,
para não repúdio, para confidencialidade e para integridade. Então, a criptografia é a base para eu garantir essas propriedades. Quando o assunto é disponibilidade, daí se emprega outros tipos de técnicas, como o monitoramento da rede, detecção de ataques, detecção de anomalias, bloqueio de fluxos maliciosos. Então, disponibilidade emprega um outro conjunto de técnicas. Mas, para as outras propriedades, criptografia é um aspecto essencial. A gente vai falar brevemente sobre criptografia. Tá? O papel dessa aula de hoje é mencionar 2 slides sobre criptografia. Certamente não é um material extensivo, mas é só para dar uma visão geral sobre o tópico. E isso porque criptografia é a base, então, dos mecanismos mais populares de segurança. A ideia de criptografia é o poder codificar uma mensagem para ocultar o conteúdo e, para isso, eu vou usar algoritmos que me permitem cifrar e decifrar a mensagem baseado em algo que as partes envolvidas vão conhecer, que é a chave. Então, eu consigo cifrar uma mensagem usando uma chave e eu consigo decifrar uma mensagem usando uma chave. E essas chaves são mantidas em segredo pelos participantes. A gente vai ver que eu também posso usar criptografia para autenticação e para não repúdio no contexto de assinaturas digitais. Mas toda essa base desse estudo de criptografia, ela tem uma origem militar. Tá? Então, durante muitos anos, se usou isso no contexto de segurança em sistemas militares. Por exemplo, um dos algoritmos mais bem conhecidos de criptografia, que é o DES, que é o Data Encryption System, ele era um segredo militar que era utilizado para transferência de informações confidenciais entre participantes. E o que aconteceu é que se identificou outros usos além desse papel militar de criptografia. Então, a origem foi no papel militar. Mas depois se percebeu que a criptografia poderia ser usada para outros contextos, por exemplo, transações comerciais pela internet, o próprio online banking, enfim, se percebeu outros usos de criptografia. E outra característica é que no início do uso, quando a criptografia começou a se tornar mais popular, é que ela se baseava em esconder o funcionamento desses algoritmos criptográficos. Então, se planejava ter um mecanismo de segurança que fosse seguro, não só usando as chaves, mas também escondendo como o algoritmo funciona, né? E essa forma de esconder o funcionamento, ela se chama, um nome bastante utilizado é segurança por obscuridade, é tentar esconder o funcionamento, mas isso em geral não é uma boa ideia, porque as pessoas acabam descobrindo como o algoritmo funciona. Então a ideia é que o algoritmo ele deva ser suficientemente bom, suficientemente forte, para que mesmo que a pessoa descubra o algoritmo, como ele funciona, ela ainda não consiga decifrar mensagens cifradas com aquele algoritmo. Então, com essa popularização dos sistemas criptográficos das áreas além da área militar, se forçou a concepção de técnicas de criptografia melhores e mais fortes. Então, novos algoritmos surgiram, inclusive novas classes de criptografia surgiram. Então, hoje se fala em 2 classes de algoritmos de criptografia. Tá? Então, a primeira delas, que seria essa classe original, por exemplo, onde o DES, o Data Encryption System, era baseado, e agora outros algoritmos são baseados, se chama criptografia de chave secreta ou simétrica. Tá? E a ideia aqui é que tanto o emissor como o destinatário compartilham uma chave. Tá? Então, ambos precisam conhecer a mesma chave, e tudo que for cifrado com essa chave pode ser decifrado por quem tiver também uma cópia dessa chave, usando a mesma chave. Existe uma desvantagem desse mecanismo, dessa classe de criptografia simétrica, que os participantes eles precisam inicialmente compartilhar essa chave. Então, por exemplo, se eu quiser me comunicar de forma segura com alguém que está em Londres, por exemplo,
eu preciso garantir que essa pessoa vai usar a mesma chave que eu estou usando. Então, eu tenho um problema inicial de, antes de poder começar a ter nossa transferência segura, é eu compartilhar a chave de forma segura. Mas como é que eu vou compartilhar a chave de forma segura? Então, o problema do ovo e da galinha, né? Então, como é que eu vou trocar essa chave inicial para que eu possa fazer as minhas trocas de mensagens de forma segura? E esse é um algoritmo, ainda, essa classe de algoritmos ainda é bastante utilizada, sim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas outras técnicas mais convenientes surgiram também. Né? E uma segunda classe de algoritmos que surgiu é a classe de algoritmos de criptografia assimétrica, onde aqui eu tenho um par de chaves. Cada usuário vai ter um par de chaves, uma pública, que eu posso divulgar e colocá-la em qualquer lugar. Qualquer um pode conhecer minha chave pública, eu posso botar no meu website, eu posso mandar por e-mail, então ela não é um segredo. E outra chave privada. Então, cada usuário vai ter duas chaves, uma pública e uma privada. E a ideia é que a pública, todo mundo pode conhecer, e a privada, ela é algo que eu preciso guardar só comigo. Só o dono daquela chave privada pode conhecer. E existe uma relação matemática entre essas chaves que indica que tudo que for cifrado com uma chave pode ser decifrado com a outra chave correspondente. E isso é algo muito conveniente. Então, por exemplo, eu poderia, se eu quiser mandar uma mensagem só para o Bob, eu poderia pegar a chave pública do Bob, cifrar algo, porque a chave pública do Bob é pública, todo mundo pode ter acesso, eu poderia cifrar algo usando a chave pública do Bob, e a única forma de decifrar essa mensagem cifrada com a chave pública do Bob é usando a chave privada do Bob. E quem tem a chave privada do Bob, só o Bob, porque ela é privada. Então esse é um mecanismo muito conveniente, tá? Especialmente quando tu não tem nenhuma forma ou nenhuma forma fácil de distribuir as chaves secretas no modelo de criptografia simétrica. Então, e essa segunda classe de criptografia, então, ela se tornou bastante conveniente. A desvantagem dela é que o custo computacional envolvido em criptografia assimétrica ela é muito maior do que o custo computacional envolvido em criptografia simétrica. Então, cifrar e decifrar usando essas chaves secretas é muito mais barato, muito mais rápido do que o cifrar e decifrar usando essas chaves públicas e privadas. Bom, em relação ao funcionamento, ao princípio básico de funcionamento. Então, o algoritmo de criptografia ele é dado por uma função onde, recebendo um texto puro e recebendo uma chave de encryption, né, de cifragem, eu produzo um texto cifrado. Tá? Então, o texto puro, ou plain text, junto com essa chave, ele é processado pela função, pelo algoritmo de criptografia, e produz um texto cifrado. E na etapa de decodificação, o texto cifrado e a chave de decryption, né, de decifragem, aplicado no algoritmo, na função f, que é o algoritmo, ela produz o texto puro. Tá? Que seria equivalente a dizer que eu tenho o texto puro que foi cifrado com a chave de encryption nessa função, e eu passo daí o resultado dessa função, que na verdade é o texto cifrado, para o algoritmo com a chave de decryption, para o algoritmo para produzir o texto puro. No caso de criptografia simétrica, esse KE e esse KD são iguais. Tá? Eu uso a mesma chave para cifrar e para decifrar. No caso de criptografia assimétrica, eu vou ter uma chave diferente para encryption e outra chave para decryption. Tá? E o princípio é o seguinte: assumindo que eu consegui capturar o texto cifrado, tá? E eu não sei qual é a chave, como que eu vou conseguir obter o texto puro? O princípio de criptografia é que tu não consegue. A única forma de, dado o texto cifrado, e mesmo que tu saiba qual é o algoritmo, tu obter o texto puro,
a única forma é tu exaustivamente tentar todas as chaves possíveis. Então, tu tenta aplicar a esse algoritmo de decifragem o texto cifrado e a chave, por exemplo, 00001. Vai tentar decifrar e tu vai ver que tu teve lixo aqui. Depois aí tu tenta o texto cifrado com a chave 00001. Vai ter um lixo, então daí tu tenta com a próxima chave, e próxima chave, e próxima chave. E se tu exaustivamente tentar todas as chaves, bom, eventualmente tu vai obter, então, algo que não seja um lixo aqui, e daí tu vai conseguir, então, ter decifrado a mensagem. Só que o princípio é que o tempo que tu vai levar para testar todas as chaves é um tempo muito alto, o que se torna impraticável. Esse é o princípio da criptografia. Tá? Então, certamente, eu não vou entrar em detalhes, existem cadeiras de segurança que fazem parte do currículo do curso, então eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria fazer alguns comentários sobre como essas técnicas de codificação e decodificação se comportam. Então, inicialmente, se a gente considerar o contexto de criptografia simétrica, a ideia é que essas funções de cifragem e decifragem, elas são baseadas em algo chamado one-way function. Então, uma one-way function é uma função que é fácil de computar numa direção, mas ela não é prática de computar na outra direção. Então, a ideia de uma one-way function é dado P, tá? e dado uma chave que eu conheço, é fácil de computar essa função para chegar em C. Então, ela é one-way, porque é fácil nessa direção. No entanto, dado C, e não conhecendo o D, o KD, é não prático ou impossível eu chegar à função que é obter o texto puro a partir do C, sem conhecer o K. Então, esse é o princípio. Ela é fácil de computar numa direção, mas ela é, para todos os propósitos, impossível de calcular na outra direção. E a força do algoritmo depende do tamanho da chave. Né? Porque a única forma, então, que eu teria para, já que é impossível de calcular o inverso, a única forma seria testar todos os valores possíveis de K aqui. E isso tá relacionado ao tamanho da chave, então o número de bits que eu vou usar. Então, eu vou testar todos os valores possíveis para tentar decifrar a mensagem. Então, em média, tu vai necessitar 2 na n-1 iterações, no caso médio, ou, no pior caso, 2 na n iterações, onde n é o tamanho da chave. Um algoritmo bastante popular, tá, para a criptografia simétrica é o AES, o Advanced Encryption System. Tá? Como mencionei, um dos mais populares há muitos anos atrás, que era muito utilizado, era o DES, o Data Encryption System. Tá? Esse algoritmo ele tinha uma chave de 56 bits, então ele se tornou facilmente quebrável hoje em dia, com o poder computacional atual. Então, algoritmos melhores como o AES são utilizados. E a ideia é que o princípio dessa função, dessa one-way function, né, que eu não expliquei o que é esse F, mas esse F aqui é o algoritmo em si. Tá? Então, certamente isso depende do algoritmo de criptografia simétrica que tu está utilizando, mas é muito popular que esses algoritmos utilizem rounds, onde cada round faz o embaralhamento dos bits do texto puro e a permutação de partes desse texto puro. E durante vários rounds, tu faz embaralhamentos e intercala com permutações de partes do texto, todas essas utilizando a chave como um elemento que auxilia nessas funções. E outra característica é que se essas funções, se essa função F para cifrar e essa função de F para decifrar, que são baseadas, então, no caso de criptografia simétrica em rounds de embaralhamento e permutação. Se elas forem idênticas, a vantagem é que isso pode ser implementado em hardware mais facilmente, porque o mesmo hardware que tu vai usar para cifrar seria também utilizado para decifrar, e isso torna, então, mais barata e fácil a implementação. Bom, essa é a ideia de criptografia simétrica. Tá? Quando a gente fala de criptografia
assimétrica, tu tem algumas diferenças. Né? Então, alguns autores chamam essa função, no caso da criptografia assimétrica, de trapdoor function. E trapdoor function seria uma one-way function que tem uma saída secreta. Essa é a ideia de uma trapdoor. Ou seja, é fácil de computar numa direção, mas não é fácil, ou seja, é impossível de calcular na outra direção, a menos que tu conheça a saída secreta, a trapdoor. Tá? Então, é uma definição muito parecida com essa anterior. É fácil de calcular numa direção, mas é impossível de calcular na outra. Só que tu tem um porém, a menos que tu conheça a saída secreta. Tá? Um algoritmo bastante popular hoje em dia é o RSA, tá? Que tem chaves de até 4.096 bits. E eu certamente não vou entrar em detalhes do funcionamento do RSA, porque foge do escopo dessa disciplina, mas eu tenho certeza que outras cadeiras elas abordam esse assunto em mais profundidade. Mas a ideia do RSA é que tu pegue dois números primos muito grandes e multiplique esses dois primos, produzindo um valor muito grande. Tá? E a ideia é que não é prático tu, mesmo conhecendo o resultado dessa multiplicação, não vai ser prático tu obter os dois multiplicandos, porque para isso teria que fazer uma fatorização do produto. Tá? Então a ideia é tu pegar P e Q, que são dois primos muito grandes, e multiplicá-los obtendo N. E o que acontece é, mesmo que tu divulgue N, é muito difícil ou impossível, não é impossível, mas é computacionalmente muito caro, eu obter os dois valores primos originais, porque isso seria o problema de fatorização do produto, e esse problema é complexo. Então, esse é a partir de dois números muito grandes primos, eu gero um outro número muito grande, e eu derivo outros valores E e D de encryption e decryption que são relacionados matematicamente a P e Q. E o princípio de cifragem, daí, enquanto que na criptografia simétrica o princípio era baseado em rounds de embaralhamento e permutação, o princípio aqui no caso do RSA, por exemplo, é pegar um pedaço do plaintext e elevar ele, ou cada pedaço do bloco, a esse valor E, que foi derivado matematicamente de P e Q. Então, eu pego um pedaço do plaintext, elevo a E e faço módulo N, que é o resultado dessa multiplicação. Tá? E mesmo que eu divulgue parte dessas informações, por exemplo, mesmo que eu divulgue N, o atacante ele não conseguiria derivar P e Q, que são necessários, porque ele teria que fazer fatorização do produto, e isso é caro. Então, esse é um princípio muito superficial de como funciona criptografia simétrica e criptografia assimétrica. Mas, como eu disse, a ideia é que outras cadeiras do curso elas entrem em muito mais detalhes do que eu expliquei aqui. Mas o foco dessa aula não está no algoritmo de criptografia em si, mas como ele é usado num sistema distribuído. Tá? Então, eu vou voltar agora para o foco da aula, vou fechar um parênteses, onde a gente falou brevemente sobre criptografia, e eu volto para o foco da aula, que são os três papéis principais de criptografia num contexto de um sistema distribuído. Tá? Então, o primeiro papel é confidencialidade e integridade. Tá? Eu quero proteger essa informação que está sendo transmitida para que um outro usuário malicioso ele não consiga nem ler o que está passando e nem adulterar o valor. Então, por exemplo, quando eu transmito na rede, uma mensagem ela pode estar sujeita a eavesdrop, né, quando o atacante vai poder ler o que está acontecendo, e também de tampering, né, que o atacante pode adulterar. E essa aqui era a preocupação original no contexto militar. Né? Então, quando eu trocava mensagens entre equipes de comando, quartéis-generais, eu precisava garantir que um atacante não veria o conteúdo da mensagem e também não adulteraria. Tá? Isso vai ser cifrado com uma chave, só pode ser decifrado por quem tiver a chave correspondente. Tá? Então, esse aqui é um exemplo que ilustra a criptografia sendo usada para garantir confidencialidade. Tá? Nesse caso, a gente vai estar usando a chave secreta aqui. Então, a ideia é que tanto Alice desse lado, ela conhece uma chave KAB, e Bob desse lado conhece uma chave KAB, e Alice ela quer enviar uma informação de forma confidencial para o Bob utilizando essa chave.
Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o texto puro, vai, junto com o texto puro e a chave KAB que a Alice conhece, ela vai aplicar a função de encryption, de cifragem, e vai produzir um texto cifrado com KAB. Essa notação, quando a gente bota a mensagem M entre chaves KAB, indica que a mensagem M ela foi cifrada com a chave KAB. É só uma notação utilizada. E agora a Alice, então, pode enviar esse dado pela internet, pela nuvem, e quando o dado chegar no Bob, o Bob vai ser capaz de, utilizando a chave KAB, que ele conhece também, ele vai poder pegar o texto cifrado com KAB e, utilizando a chave KAB que ele conhece, rodar a função de decryption para obter o texto puro M. Então, esse é o princípio de confidencialidade utilizando chave secreta. Se eu quisesse garantir, por exemplo, que essa mensagem também não vai ser, além de não poder ser vista por um atacante malicioso aqui na rede, ela também não vai poder ser adulterada, então a Alice poderia ter botado junto com a mensagem alguma informação de redundância, de forma que quando o Bob ele tentasse decifrar essa mensagem, ele pudesse validar a redundância. Daí, caso algum atacante tiver mudado algum bit dessa mensagem aqui no meio, quando o Bob fosse decifrar, ele ia perceber que haveria algum tipo de lixo daí e poderia descartar a mensagem. Por exemplo, a Alice poderia fazer um hash aqui da mensagem M, né? Então, junto com a M, ela mandaria um hash. Ela mandaria um hash junto com a mensagem M. E se algum atacante tentasse modificar algum bit dessa mensagem, mesmo que ele não conseguisse ler, ele tentasse mudar algum bit dessa mensagem cifrada, quando o Bob tentasse validar esse hash aqui, ele ia ver que não era possível e ia descartar a mensagem. Bom, esse é o princípio. Eu estou assumindo aqui que, primeiro, a chave só é conhecida por Alice e por Bob. Tá? Se algum atacante ou algum usuário malicioso também conhecer KAB, obviamente, quando essa mensagem estiver trafegando pela rede, o atacante poderia, então, decifrar a mensagem também. Estou assumindo que a chave não foi comprometida e só é conhecida por Alice e por Bob. E eu também estou assumindo que essa função de encryption e de decryption, elas são funções fortes bastante. Tá? Se eu usar algum algoritmo mais fraco, seria possível, então, que o usuário ele capturasse uma cópia dessa mensagem e decifrasse ela e conseguisse obter o conteúdo. Então, eu estou assumindo que o algoritmo é forte, que a chave não foi comprometida. Mas, mesmo assim, há problemas nessa interação. E o primeiro problema se refere a como que Alice e Bob compartilharam a chave em primeiro lugar. Então, eles querem trocar a mensagem M de forma segura. Mas para poder trocar a mensagem M de forma segura, eles precisam ter trocado a chave KAB de forma segura. Como que eles trocaram? Então, se a Alice é vizinha do Bob, ela pode ir lá e levar a chave anotada no papel e essa transferência foi de forma segura. Agora, se a Alice mora em Porto Alegre e o Bob mora em Londres, como que eles vão trocar essa chave KAB em primeiro lugar? Então, esse é um primeiro grande problema dessa interação. Um outro problema, então, o primeiro problema é como que eles trocaram a chave KAB. Um outro problema é quando o Bob recebe essa mensagem cifrada com KAB, como ele sabe que essa mensagem não é uma cópia de uma mensagem que a Alice já enviou anteriormente. Digamos que a Alice mandou, isso aqui é uma requisição para fazer um certo tipo de pagamento. E essa requisição foi cifrada pela Alice e enviada para o online banking. Como que o Bob é online banking? Como que o Bob vai saber que essa mensagem não é uma cópia de uma mensagem anterior que a Alice já fez e tem alguém tentando se beneficiar para receber um pagamento 2 vezes, por exemplo? Então, a gente vai ver que para lidar com essa questão de evitar um replay, isso seria um replay de uma mensagem anteriormente já enviada, tipicamente são incluídas informações para indicar que a mensagem é fresh, como, por exemplo, um nonce. Um nonce seria um valor, um número, que é utilizado
para indicar que a mensagem é fresh. Tá? Então, teriam esses dois principais problemas. Eu queria destacar aqui que, para lidar com essa questão de troca de chaves, geralmente se usa uma combinação entre criptografia simétrica e assimétrica. Tá? Então, existe um trade-off entre criptografia simétrica e assimétrica, no sentido de que o custo computacional da simétrica, então, por exemplo, cifrar e decifrar algo usando a chave KAB, ele é baixo em relação a eu cifrar ou decifrar algo usando as chaves públicas e privadas dos participantes. Então, essa aqui é mais baixo. Em relação à quantidade de chaves, se eu tiver N usuários e eu quiser um canal seguro entre cada par de usuários, na criptografia simétrica, eu vou precisar de N vezes N-1 sobre 2 chaves. Então, eu vou ter que ter, basicamente, uma chave para cada par. Então, seria, então, uma complexidade de N ao quadrado de número de chaves. Já na criptografia assimétrica, eu preciso de 2 chaves para cada participante. Cada participante vai ter uma pública e uma privada. Pronto. A pública do participante ela é pública, pode estar no website dele, e a privada do participante só ele tem. Mas eu vou ter, então, 2 N chaves nesse caso, enquanto que aqui seria proporcional a N ao quadrado. Em relação à distribuição das chaves, criptografia simétrica é difícil. Tá? Então, eu tenho esse KAB aqui, que eu preciso de alguma forma distribuir entre eles de forma segura. Na criptografia simétrica é fácil. Então, por exemplo, o Bob poderia botar a chave pública dele no website ou mandar por e-mail. Então, é muito mais simples. Tá? E o uso típico de criptografia simétrica é para cifrar grandes volumes, grandes quantidades de dados. Enquanto que na criptografia assimétrica, a ideia é para fazer autenticação, não repúdio e também negociação de uma chave simétrica. E isso permite, então, algo chamado de protocolos híbridos de criptografia, onde um protocolo híbrido ele funcionaria da seguinte forma. A Alice e o Bob eles poderiam utilizar a criptografia assimétrica, num primeiro momento, para compartilhar uma chave simétrica. Então, num primeiro momento, eles vão pagar um custo alto de cifragem e decifragem, mas apenas para compartilhar uma chave simétrica. Ou seja, seria relativamente uma pequena quantidade de dados que seria cifrada a um custo alto. E depois que essa chave simétrica foi compartilhada, daí toda a cifragem e decifragem do grande volume de dados seria feita com custo baixo, usando essa chave simétrica. Então, a esse modelo, onde a gente combina criptografia assimétrica no primeiro momento e depois criptografia simétrica, a gente chama de protocolos híbridos de criptografia. Bom, em relação à confidencialidade e também integridade, né, caso eu inclua alguma informação de redundância, isso foi discutido nesse primeiro ponto, nesse primeiro dos 3 papéis. O segundo papel de criptografia, bastante importante, é para a autenticação. Então, o princípio aqui é que se o receptor de uma mensagem ele conseguir decifrar corretamente uma mensagem que foi cifrada com uma chave específica, ele pode verificar se essa mensagem está correta ou não, por exemplo, usando uma hash ou um checksum para verificar. E o receptor ele pode inferir a identidade do emissor a partir dessa decifragem correta. Ou seja, se as chaves tiverem sido mantidas em segredo e o receptor conseguir decifrar uma mensagem com uma chave que só um outro usuário deveria ter, é seguro assumir que essa mensagem veio daquele usuário. Então, refraseando, se o Bob recebeu algo cifrado com uma chave que só a Alice deveria ter, e o Bob decifrou essa mensagem, conseguiu verificar um checksum, ou conseguiu verificar uma hash, e teve sucesso em decifrar essa mensagem, e ele sabe que a única pessoa que tinha essa chave era a Alice, é seguro inferir que
o emissor era a Alice. Então, o sucesso na decifragem ela pode ser usada para autenticar o emissor. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui, né, onde, utilizando chave pública e privada, onde o Bob teria uma chave pública e uma privada, a chave privada do Bob fica com ele, guardada com ele, a chave pública ele pode disponibilizar em algum lugar. E eles desejam estabelecer um protocolo de criptografia híbrida, onde eles vão usar essa chave pública e privada no primeiro momento, para negociar uma chave compartilhada KAB, e depois disso, eles vão se comunicar usando KAB. Situação muito semelhante àquela que eu descrevi no slide anterior. Então, o que acontece é que a Alice ela poderia, por exemplo, unilateralmente gerar uma chave KAB, tá? Uma chave que ela quer utilizar só com Bob, e ela pode obter a chave pública do Bob de algum website e cifrar a chave KAB que ela acabou de gerar com a chave pública do Bob, né? Então, esse algoritmo de criptografia assimétrica, e enviar essa chave que ela acabou de gerar cifrada com a pública do Bob. O que vai acontecer é que quando o Bob receber essa chave gerada pela Alice cifrada com a pública do Bob, somente o Bob vai poder decifrar essa mensagem, porque tudo cifrado com a pública só pode ser decifrado com a privada, e o único que tem a privada é o próprio Bob. Tá? Então, somente o Bob pode decifrar essa mensagem. Tá? E, dito isso, como a Alice sabe que só o Bob vai ser capaz de decifrar essa mensagem, qualquer mensagem que a Alice receba cifrada com o KAB, a Alice, então, ela vai assumir que essa mensagem está vindo do Bob. Por quê? Só o Bob conhece KAB, porque só o Bob pode ter decifrado a mensagem KAB cifrada com KBPub. Logo, teoricamente, não existiria chance de outro participante também conhecer KAB. Então, esse é o princípio de autenticação. Se a Alice vê algo cifrado com KAB, ela sabe que só ela ou o Bob teriam conhecimento de KAB. Logo, ela estaria autenticando, teoricamente, porque tem um problema de segurança nessa explicação, mas teoricamente essa mensagem viria do Bob e ela estaria autenticando o Bob. No entanto, tem um problema. Tá? Tem problemas aqui. Tá? E eu vou só tentar ilustrar um pouco melhor esse cenário, onde a Alice queria se comunicar com o Bob de forma segura. O Bob ele tinha uma chave privada que ele guarda com ele, então, e ele teria uma chave pública que, por exemplo, ele botou no website dele. Então, nessa explicação que eu fiz anteriormente, a Alice ela obteve a chave pública do Bob, ela gerou uma chave K, esse KAB, e ela cifrou essa chave K com a pública do Bob e mandou pela rede. E a premissa da Alice é algo cifrado com a pública do Bob só pode ser decifrado com a privada do Bob, ou seja, só o Bob vai conseguir obter acesso a K além da Alice. Só que essa premissa estava incorreta. Né? E o furo nessa explicação acontece no momento que a Alice solicita a pública do Bob. O que pode acontecer é um usuário malicioso fazer um ataque de man in the middle, no sentido de que, ao invés de mandar a pública do Bob para a Alice, o usuário malicioso ele envia a pública do usuário malicioso para a Alice. Então, a Alice acha que recebeu a pública do Bob. Só que, na verdade, ela recebeu a chave pública do usuário malicioso. E ela talvez não tenha percebido isso.
E o que vai acontecer é que ela vai começar a cifrar mensagens com a pública do malicioso, ou seja, vai cifrar essa chave que ela gerou K com a pública do malicioso. Até aí tudo bem, porque o Bob estaria alheio a essa iteração. Mas o que acontece nesse tipo de ataque é que a Alice cifra com a pública do malicioso, a chave K, e o que acontece é que o usuário malicioso, ele continua o ataque de man in the middle dele, e ele intercepta essa mensagem cifrada com a pública do malicioso, ele consegue decifrar, porque ele tem a privada, e ele tendo a chave privada, ele consegue obter K, porque ele decifra isso aqui, mas ele vai além. Ele obtém K, agora o usuário malicioso conhece K, e ele cifra K com, de fato, a pública do Bob. E repassa para o Bob. E o Bob vai conseguir decifrar, porque o Bob tem a privada dele, então o Bob consegue decifrar. Então o que vai acontecer é que a Alice gerou o K, então ela tem K, o Bob vai ter K também, até aí estaria ok, só que o usuário malicioso também vai ter K. E agora, qualquer mensagem trocada entre Alice e Bob cifrada com K vai poder ser acessada pelo usuário malicioso. Então, essa autenticação aqui não funciona. A Alice acha que está falando com o Bob, mas, na verdade, ela pode estar recebendo mensagens cifradas por um usuário malicioso. Ele pode estar só ou lendo mensagens ou também adulterando e enviando mensagens na rede. Então, esse é um problema que aconteceu. É um ataque de man in the middle. Então, o atacante ele pode interceptar a requisição inicial da Alice, essa requisição inicial onde ela pediu a pública do Bob, e enviar para a Alice a chave pública do atacante. Tá? E dessa forma, a Alice, todas as mensagens que a Alice pensa estar trocando com o Bob, elas podem estar sendo interceptadas pelo usuário malicioso. Tá? E o problema aqui foi que a Alice ela acreditou piamente nessa chave pública que ela obteve do site do Bob. Tá? E não validou essa chave pública para saber que não era a pública do Bob, mas sim a pública de um atacante, por exemplo. Talvez, inclusive, o browser dela tenha dado um warning, um aviso, e ela clicou OK, seguir adiante, e ela se sujeitou a esse tipo de ataque, tá? Porque essa chave aqui, no início de toda a comunicação, a Alice achou que estava pegando a pública do Bob, mas na verdade pegou a pública de um atacante. Então a solução para esse problema é garantir que a chave pública do Bob foi assinado por alguma autoridade bem conhecida. Então, a Alice não pode simplesmente pegar a chave pública do Bob e sair usando, porque ela pode estar recebendo a pública do malicioso. Ela precisa pegar um certificado, que é uma chave pública do Bob, assinada por alguma autoridade bem conhecida. E isso nos leva, então, ao terceiro uso, que a gente vai discutir no áudio de hoje, que é o último uso agora, que é assinaturas digitais. Tá? E a ideia é emular o papel de assinaturas convencionais que a gente tem em documentos. Ou seja, garantir que uma mensagem que eu estou recebendo, da mesma forma que eu posso garantir que um documento não foi alterado e foi produzido por quem ele diz que foi produzido. Tá? Então, a ideia de assinaturas digitais é garantir a autenticidade de uma mensagem de um documento. Né? Então, eu quero convencer o receptor de que essa mensagem realmente veio do receptor. Tá? No mundo real, uma assinatura seria algo que eu faço no papel, e isso é uma forma de eu garantir que um papel assinado por mim ele é autêntico, tá? Então ele não foi adulterado. Um papel assinado por mim ele também é não forjado, então eu posso assumir que não foi alguém lá e colocou uma assinatura minha naquele papel, né? Se eu não assinei, então ele não pode ser forjado. E ele é não repudiável. Se houver um documento assinado por mim, eu não posso negar, olha, não fui eu que assinei. Tá? E o papel de assinatura digital é trazer exatamente essas mesmas propriedades. Tá? E numa assinatura em papel, eu associo algo que só eu sei àquele documento, que seria, no caso, a minha caligrafia, né? A forma como eu fiz a assinatura, que é algo que, em princípio, não pode ser copiado por ninguém.
Já no caso de uma assinatura digital, o que é aquilo que só eu sei e que outras pessoas não sabem? É uma sequência de bits que constitui a chave. Então, na assinatura digital, o que emula a minha caligrafia, que é aquilo que só eu sei, é a chave que só eu conheço. Tá? Então, esse é o princípio. Tá? Então, a gente vai ver brevemente duas técnicas para assinaturas digitais. Então, a primeira delas é usando chaves públicas. É bastante simples, tá? Não requer comunicação entre receptor e origem para fazer validação. Então, eu assumo que eles têm acesso às chaves públicas dos outros participantes, mas a partir daí, sabendo que essa distribuição é simples, isso facilita muito a validação da assinatura. E a ideia é que um participante, né, a Alice, assina um documento usando a sua chave privada. Nota que aqui um usuário assina com a sua chave privada e outros usuários, o Bob, por exemplo, ele pode validar essa mensagem verificando, validando com a chave pública da Alice. Tá? E além disso, se usam funções de hash functions ou digest functions, que são funções que são fáceis de computar numa direção, mas difíceis ou impossíveis de computar em outra direção. Tá? Então vamos ver um exemplo dessa primeira abordagem usando chaves públicas. Então aqui eu tenho por exemplo, a Alice, que está assinando um documento, e eu tenho o Bob, que vai querer validar, então, essa assinatura do documento. Então, a Alice ela vai ter um par de chaves pública e privada, tá? Sabendo que a pública a Alice distribui para quem ela quiser, e a privada é algo que só a Alice conhece. Tá? Então, esse é o princípio. E o que a Alice vai fazer vai ser calcular um hash dessa mensagem. Então, isso aqui poderia ser um contrato de compra e venda de algum imóvel, por exemplo, e a Alice faz um hash desse contrato, desse documento. E esse hash ele vai ser cifrado usando a chave privada da Alice. E o que acontece é que agora o documento assinado seria o contrato original, tá? E o hash assinado com a privada da Alice. E isso agora pode ser enviado para o Bob. Tá? Nota que o documento está em claro. Tá? O documento ele não foi cifrado aqui. Tá? Então eu tenho o hash cifrado com a privada da Alice, mas o documento está em claro. Tá? Isso porque não é papel de assinaturas digitais garantir confidencialidade. Tá? Então, se eu quisesse garantir confidencialidade também, eu provavelmente teria que ter cifrado esse documento, mas não é, são preocupações diferentes. Tá? E o que acontece é que agora a Alice envia essa mensagem junto com a assinatura para o Bob. Então está aqui, o Bob recebeu a assinatura e também recebeu a mensagem. E agora o Bob ele pode validar essa assinatura. Como é que ele vai validar? Por um lado, ele vai calcular o mesmo hash da mensagem que a Alice calculou e vai obter H. E além disso, já que esse hash tinha sido cifrado com a privada da Alice, o que pode ser decifrado usando a privada da Alice? Eu posso decifrar isso usando a pública da Alice. E a pública da Alice todo mundo conhece. Então eu vou decifrar isso usando a pública da Alice e obter esse H'. Se esse H' que eu decifrei usando a pública da Alice for igual ao H que o Bob calculou, então eu verifiquei a assinatura e eu vi que ela está válida. Se alguém tentou mudar, por exemplo, digamos que esse documento, entre sair da Alice e chegar no Bob, alguma letra aqui mudou, alguma coisa mudou. Se alguma coisa mudou, esse hash calculado aqui, ele vai ser um outro hash, vai ser um hash alterado. E esse hash alterado não vai bater com esse H'. Então, se alguém mudar o documento, eu não vou conseguir validar a assinatura. Outro ponto é, eu consigo garantir que esse documento veio da Alice, porque se eu usar a pública da Alice e conseguir obter esse H' que é igual a esse H, então eu tenho certeza que essa mensagem veio da Alice, porque algo decifrado com a pública da Alice só pode ter sido cifrado com a privada da Alice. Então existe essa relação matemática entre chave pública e privada.
tudo cifrado com a pública só pode ser decifrado pela privada, mas tudo cifrado com a privada só pode ser decifrado com a pública daquele usuário. Então, se qualquer outro usuário tivesse usado a sua privada, digamos que o Dave, ele cifrou usando a privada do Dave, e eu tentar usar a pública da Alice aqui para decifrar, eu não vou obter esse H' igual a esse H. Então, isso me garante que duas propriedades muito importantes. Primeiro, que a mensagem não foi adulterada, porque ela, se foi adulterada, digamos que se fosse um contrato de compra e venda, tivesse sido adulterado, o hash não ia bater. Então, eu garanto que a mensagem não foi adulterada, e eu garanto que a mensagem veio da Alice. Porque se não tivesse vindo da Alice, eu não teria decifrado com sucesso usando a pública da Alice. Então, isso garante não repúdio. Se eu receber um documento assinado pela Alice, ela não pode dizer, olha, não fui eu que mandei, porque eu decifrei com a pública da Alice. Desculpa, se eu receber um documento assinado com a privada da Alice, a Alice não pode negar, porque eu estou decifrando com a pública da Alice. Então, ela não pode negar que foi ela que enviou, porque só ela conhecia a privada dela. E também eu consigo validar e garantir que o documento não foi adulterado. Então, essa é o princípio de assinaturas digitais, usando, então, chaves públicas e privadas. Uma outra técnica utilizada seria usando chaves secretas, criptografia simétrica, que a ideia é que a solução é um pouco menos conveniente, porque eu vou precisar de alguma forma, no início, de trocar, né, compartilhar. Então, o desafio vai ser compartilhar essa chave secreta entre os participantes. Então, é menos conveniente, mas pode ser usado também. Tá aqui um desenho ilustrando como isso acontece. Então, novamente, eu posso ter a Alice aqui assinando um documento e o Bob verificando o documento. E, antes de começar, eu preciso garantir que uma chave K ela foi distribuída de alguma forma segura entre os participantes. Isso está fora do escopo da solução. Eu assumo que esse K é conhecido pela Alice e esse K, o mesmo K, é conhecido pelo Bob. E que eles compartilharam antecipadamente esse K. Então, a ideia de uma assinatura digital usando esse mecanismo de chave secreta, chave simétrica, é a Alice concatena M com K e calcula o hash. Tá? E esse hash aqui é a assinatura. E, novamente, como eu fiz antes, eu posso mandar essa assinatura, mandar o documento em claro para o Bob, e o que o Bob vai fazer? Ele vai calcular o mesmo hash. Ele vai receber essa assinatura H e o mesmo documento, e ele conhece a chave K, porque é a nossa premissa aqui no início. Então, o Bob vai concatenar M com K, vai calcular o hash, e se esse hash que o Bob calculou é igual ao hash, a assinatura que ele recebeu, se forem iguais, pronto, a mensagem está validada e a assinatura foi validada e eu sei que isso está correto. Então, quando que esses dois hashes não seriam iguais? Novamente, se alguém adulterar uma letra aqui nesse documento, nesse contrato de compra e venda, quando o Bob for fazer a concatenação de M mais K e o hash disso, daí esse H vai ser diferente desse hash que eu recebi da Alice. Então, isso me garante que o documento não foi adulterado. Além disso, se algum usuário, diferente de Alice e Bob, alguém que não tenha K, tentou gerar a concatenação de M+, por exemplo, digamos que foi o usuário Dave aqui, malicioso, ele não tinha K, mas ele tinha K'. Então ele concatenou M com K' para gerar o hash. Quando o Bob for tentar verificar concatenando M com K, que é a chave de fato, não K', então o hash de M com K vai ser diferente do hash de M com K'. Então o Bob, se alguém tentar assinar isso usando uma chave que não é K, o Bob vai conseguir descobrir isso, porque esses Hs não vão ser idênticos. Então esse é o princípio, então, de assinaturas digitais. E essas funções de hash, né, então, ou funções de digest functions, são funções que são fáceis de calcular numa direção, mas difíceis de calcular em outra direção. Eu só queria retomar aquele nosso exemplo de antes que não funcionava, com essa noção de chave pública e privada para assinaturas digitais,
só para completar aquele exemplo que ficou sem estar funcionando, que era o exemplo do Bob. Então, o que poderia ter acontecido aqui para que a Alice não fosse enganada e ao invés de achar que estava falando com o Bob, ela estava falando com o usuário malicioso? Bom, o que acontece é que essa chave pública do Bob, ela precisaria estar assinada digitalmente. E uma chave assinada digital, quando a gente assina uma chave pública digitalmente, isso tem um nome específico que é um certificado digital. Então, essa chave do Bob pública, ela precisaria estar assinada com chave privada de alguém. E a pergunta é, de quem essa chave privada? Então, o que acontece aqui é que o Bob, ele deveria ter usado uma entidade, uma autoridade certificadora, para que essa autoridade certificadora emitisse um certificado para o Bob. E esse certificado estaria assinado com a chave privada dessa entidade certificadora, por exemplo, uma VeriSign ou uma CertiSign. Então, essa chave privada da autoridade certificadora, VeriSign ou Certify ou CertiSign ou alguma outra, seria utilizada para assinar a chave pública do Bob. Então, a chave pública do Bob, assinada com a chave privada de uma entidade certificadora, forma o certificado do Bob. E o que vai acontecer é o seguinte, quando a Alice receber esse certificado digital do Bob, a Alice poderia utilizar, então, a chave pública da autoridade certificadora para validar. E assume-se que essa chave pública da autoridade certificadora, ela é bem conhecida, porque geralmente ela é distribuída junto com os browsers ou com o sistema operacional. Então, o meu browser já teria a chave pública da VeriSign ou da CertiSign. Então, quando eu receber esse certificado digital do Bob, assinada com a chave privada da autoridade certificadora, a Alice poderia, então, constatar que, de fato, é a chave pública do Bob, e não algo se passar pelo Bob. E assume-se que, mesmo que o atacante tentasse enviar outra coisa para a Alice seria capaz de validar, porque a chave pública do atacante não pode estar assinada pela autoridade certificadora. Assume-se que o Bob, para ele conseguir esse certificado digital, ele teve que provar quem ele era, ele mostrou a identidade, ele mostrou os documentos, ele provou quem ele era. O atacante, o usuário malicioso, ele não seria capaz de provar para a autoridade certificadora que ele é o Bob. Ele não teria a documentação para provar isso. Então, o usuário malicioso, ele nunca teria um certificado assinado pela autoridade certificadora, só o Bob. E se o atacante tentar enviar um documento, uma chave ou não assinada ou auto-assinada por ele mesmo, por exemplo, que não vale nada, o browser da Alice iria acusar. Então, a Alice ela precisa prestar atenção no browser, nos avisos, nos warnings, para que ela só aceite certificados válidos e assinados por entidades bem conhecidas. E com isso, a Alice não estaria sujeito a esse ataque de man in the middle que aconteceu nesse slide anterior. Esse é o princípio. Tá? Bom, eu estou me encaminhando agora para a parte mais final da aula e eu queria só mencionar alguns aspectos sobre protocolos de autenticação, tá? Então, que é algo relacionado ao que a gente viu na aula de hoje. Então, essa ideia de autenticação usando usuário e password, ela pode se tornar inconveniente nos sistemas distribuídos, porque, assumindo, por exemplo, um sistema distribuído de uma instituição como a URGS, até dentro do INF, por exemplo, eu tenho um conjunto muito grande de usuários, todos alunos, funcionários, professores, e eu tenho um conjunto muito grande de serviços. Então, eu tenho o Moodle, eu tenho as impressoras, eu tenho o e-mail, eu tenho o acesso ao meu home, e enfim, eu tenho um acesso, um conteúdo muito grande tanto de usuários como de serviços sendo oferecidos. E essa autenticação usuário mais password, para cada combinação possível, seria impraticável.
Então, teria que manter, então, uma forma de autenticar cada par de usuário e serviço nesse sistema. Então, para isso, a gente usa protocolos de autenticação. Tá? Então, eu vou brevemente falar sobre o Needham Shredder, tá? que é um protocolo bem conhecido de autenticação, e depois, brevemente, sobre o Kerberos, que é a implementação desse protocolo em sistemas Unix. Então, a solução para a autenticação é permitir que qualquer processo A possa se comunicar com o processo B utilizando alguma chave gerada automaticamente. Então, a gente pode pensar em processos A como sendo possivelmente usuários, clientes, e processos B como sendo serviços. E para isso eu vou usar um servidor de autenticação. Tá? Então, aqui eu desenhei só um processo A e só um processo B, mas dá para pensar que eu vou ter vários processos A, que seriam os vários clientes, e eu tenho vários processos B, que seriam vários serviços oferecidos. Então, voltando ao nosso exemplo aqui do INF, eu poderia pensar em A como sendo todos os alunos, professores e TAs, e B como sendo todos os serviços fornecidos no nosso departamento. E o que acontece é que esse servidor de autenticação utilizado, ele vai ter uma chave secreta para cada participante. Então, todo usuário A vai ter uma chave secreta que só o usuário e o servidor de autenticação conhecem. Todo serviço B também vai ter uma chave secreta. Então, isso, tudo bem. Então, todo usuário vai ter uma chave, todo serviço vai ter uma chave. O problema é, como que eu vou ter chaves compartilhadas para cada par usuário-serviço que eu quiser ter? Então, eu teria que ter, por exemplo, no pior caso, eu poderia ter um usuário acessando todos os serviços e eu precisaria ter uma chave para cada serviço, para que esse usuário acesse cada serviço. Então, isso é não prático. Tá? Então, o que o protocolo de autenticação Needham Shredder permite é que o usuário A1 ele solicite ao servidor de autenticação uma chave temporária, uma chave compartilhada, para que ele possa, durante um período de tempo, acessar o serviço B. Então, esse protocolo permite que clientes, usuários, eles solicitem, olha, eu quero falar com o serviço B, gera uma chave, e ele vai lá e gera uma chave KB para que aquele usuário possa falar com aquele serviço num determinado período de tempo. Né? Então, esse é o princípio do protocolo Needham Shredder. É permitir que o usuário obtenha chaves compartilhadas temporárias para poder acessar serviços. Né? De forma que eu não tenha que manter nesse servidor uma combinação exaustiva aqui de todos os pares usuário-serviço. Tá? E esse protocolo é baseado na geração de tickets, que a gente vai falar aqui em seguida. O ticket ele vai ser uma mensagem cifrada que um processo ele pode entregar para outro processo. Então, o usuário ele pode entregar para um serviço dizendo, olha, eu tenho um ticket para te acessar, pode liberar o acesso. Tá? Então, o protocolo do Needham Shredder ele tem essas etapas aqui de mensagens. Né? Então, A é o cliente, né? O nosso cliente nesse desenho. S é o servidor de autenticação e o B vai ser um serviço. Por exemplo, eu quero acessar o serviço de e-mail, ou de Moodle, ou de impressoras, ou enfim, algum serviço. Tá? Então, o que acontece é, numa primeira mensagem, o cliente A solicita para o servidor de autenticação dizendo o seguinte, olha, eu quero acessar o servidor B, o serviço B. Isso aqui é um nonce. Um nonce é uma mensagem que indica para eu validar freshness, né? O quão nova é essa mensagem. O que acontece é que daí o servidor responde para o A, dizendo, olha, gerei a chave KB. Tá? Então, isso aqui, essa chave KB, seria essa chave KB que o servidor de autenticação gera para que o A e B possam se comunicar. Ela é gerada unicamente para aquela requisição, para aquela solicitação. O A quer falar com o B, então tá, então estou gerando uma chave e estou entregando para ti. Tá? Então essa chave KB, nota que ela está sendo cifrada com KA. Então eu tenho uma chave aqui, né? Um abre chaves aqui, um fecha chaves aqui, isso aqui é assinado com KA. O que indica algo cifrado com KA? KA é algo que só o A e o servidor de autenticação conhecem. Então, se o servidor de autenticação mandar algo cifrado com KA para o A,
vai conseguir decifrar. Então, com esse passo, o servidor de autenticação mandou para o usuário a chave KAB, foi a chave gerada para essa comunicação com o servidor B, cifrado com K. E, obviamente, o A ele consegue obter essa chave, ele consegue extrair porque ele consegue decifrar essa mensagem. Mas é importante aqui, além do KAB em claro, o servidor também mandou um ticket. E aqui eu preciso destacar essa noção de ticket. O que é o ticket? Esse é o ticket. O ticket é o KAB também, cifrado com a chave KB. Então, nota que junto com o KAB cifrado com KA, que a Alice obviamente vai conseguir obter o KAB, junto nessa cifragem com KA, vem um ticket, que era algo cifrado com KB. A Alice não vai conseguir abrir esse ticket, porque esse ticket ele está cifrado com KB. E a única pessoa capaz de conseguir visualizar o conteúdo de algo cifrado com KB ou é o B ou é o próprio servidor de autenticação, porque só os dois conhecem KB. Mas esse é o princípio do ticket. O ticket é algo que a Alice recebeu, mas ela não consegue decifrar. Mas o ticket, ele é o ingresso. Ele é o que a Alice vai usar para entregar para o servidor B e dizer, olha, está aqui meu ticket, eu consigo te acessar. E é o que a Alice faz. No terceiro passo, quando ela vai de fato acessar o serviço, ela envia o ticket. Tá? E esse aqui é o ticket que ela recebeu nessa mensagem. Tá? É a chave KAB cifrada com KB. Qualquer usuário malicioso que tentar interceptar esse ticket não vai conseguir decifrá-lo porque ele está cifrado com KB e só quem conhece KB é o próprio servidor de autenticação ou o serviço. Então, o ticket é algo que a Alice não consegue visualizar o conteúdo, mas é algo que ela pode usar para dizer, olha, está aqui o meu ingresso, eu quero acessar o serviço. E agora que o B, ele recebe o ticket, o que o B vai fazer? Ele vai conseguir decifrar, porque o B conhece KB, né? O B conhece KB. Então, agora, a Alice vai ter o KB, o servidor, o serviço, vai ter o KB. Bom, e a única outra entidade que conhece o KB é o próprio servidor de autenticação, mas assume-se que o servidor de autenticação é confiável. Mas a Alice agora vai ter o KB, e ao enviar o ticket para o Bob, o serviço B, né, o serviço B, ele também vai ter o KB. E agora o princípio é o seguinte, já que só a Alice conhece KB, o Bob conhece KB e, bom, e obviamente o servidor de autenticação conhece KB, o princípio agora é qualquer coisa cifrada que a Alice receba cifrado com KB só pode ter vindo do Bob. E qualquer coisa que o Bob receba cifrado com KB só pode ter vindo da Alice. Então, eles estão se autenticando aqui. Então, eles trocando mensagens autenticadas, mensagens cifradas com KB, eles estão se mutuamente autenticando porque a mensagem só poderia ter vindo da outra parte. É o princípio aquele que, se tu assume que só o A e o B conhecem a chave, algo vindo do A só pode ter vindo dele. Se eu conseguir decifrar algo cifrado com KB, só pode ter vindo do A ou do B. Então, esse é o princípio do Needham Schroeder. E o que acontece é que um protocolo de autenticação bem conhecido em sistemas de produção é o Kerberos. E o Kerberos, ele aplica essa noção de Needham Schroeder. Na verdade, ele aplica isso duas vezes. Existe um servidor de autenticação, né, que é o Kerberos Authentication Server, e ele autentica o usuário e fornece um ticket, mas esse ticket é um ticket que tu usa para acessar um serviço que vai te dar mais tickets. Então, a gente diz que ele aplica o Needham Schroeder duas vezes, porque tu obtém um ticket para acessar um Ticket Granting Server, e o Ticket Granting Server fornece tickets para tu acessar os serviços que tu deseja. Tá? Então, ele tem uma indireção ali. Então, alguns elementos de segurança. Tá? Eu tenho a noção de ticket. Né? O ticket ele tem o mesmo princípio que a gente viu no slide anterior. Ele é como se fosse
que tem outro termo, é uma capability, né? Ele te dá o ingresso, o privilégio para tu poder acessar aquele serviço. É um token que te permite acessar aquele serviço. Então, por exemplo, um ticket para o cliente C acessar o servidor S, ele indica as partes, C cliente-servidor, ele vai ter a chave que foi gerada só para aquela comunicação entre C e S, e no caso, o ticket que o cliente C recebe, ele vai enviar para o servidor S, porque ele vai estar assinado com KS, e só o servidor vai poder decifrar esse ticket. Tá? Entre outras coisas, eu tenho a questão de tempo de expiração, tá, no Kerberos, que é a ideia de eu poder, então, poder invalidar um ticket mais adiante cujo tempo já expirou. Tá? E ele tem a session key gerada, né, que é esse KS, que é o mesmo princípio do KB que a gente viu antes. Né? Então, o cliente C quer acessar o serviço S, então é gerado um KCS, né, uma chave de sessão gerada só para aquela interação. Bom, eu tenho a noção de autenticador, né? Isso é um token construído pelos participantes para provar sua identidade. Tá? Então, por exemplo, eu consigo usar essa mensagem como autenticador, porque se ela for cifrada com KCS, né? a chave do cliente-servidor, e só o cliente e só o servidor conhecem aquela chave, então, eu receber uma mensagem cifrada com aquela chave, eu vou estar autenticando aquela parte, aquela pessoa. Tá? Então, uma mensagem cifrada com essa chave compartilhada, se eu sei que essa chave compartilhada só é de conhecimento do cliente e do servidor, eu vou estar autenticando uma das partes. Tá? E o outro elemento de segurança é o Session Key. Né? O Session Key é essa chave gerada randomicamente para permitir que um cliente acesse um serviço, né? Esse KCS. E ele é o equivalente ao nosso KAB, que foi gerado pelo servidor de autenticação. Tá? Então, o princípio é o mesmo. É uma chave gerada dinamicamente para alguma interação. Tá? Então, esse é o princípio. Tá? E só graficamente, então, o que acontece aqui é que eu vou ter dois conjuntos de iteração. Eu vou ter no início uma iteração com Authentication Service que eu vou pedir um ticket para que eu tenha acesso ao Ticket Granting Service. Então, essa primeira interação é para que eu obtenha um ticket para poder pedir mais tickets. Tá? Então, eu requisito o ticket e obtenho um Ticket Granting Service ticket. E com esse ticket, eu posso solicitar a essa entidade tickets para acessar serviços específicos. Então, usando esse ticket, eu vou receber tickets para acessar serviços específicos. E agora o cliente, tendo esse ticket para acessar um serviço específico, daí é que ele pode acessar o serviço 1, o serviço 2, o serviço 3, usando o ticket específico que ele recebeu nessa iteração. Então, é basicamente esse mesmo protocolo que a gente viu antes em mais detalhes nas mensagens, sendo executado duplamente aqui. Então, tu tem como se fosse duas fases do Needle Shredder acontecendo no Kerberos. Tá? Bom, e com isso eu vou encerrar essa aula. Então, esse aqui é o material, ele é só uma breve introdução, então, sobre esses tópicos de segurança. Certamente outras cadeiras no curso, elas dão muito mais detalhes, mas esse é um aspecto muito importante para sistemas distribuídos e, portanto, foi necessário a gente ter essa visão geral de como segurança é aplicada nesses sistemas distribuídos. E eu encerro por aqui.